O assunto desta noite é o homem interior. Este homem interior é Jesus Cristo, a imagem de Deus, chamado nas Escrituras de o Filho de Deus. Agora, a menos que este Cristo em nós seja elevado a níveis cada vez mais altos, então Deus não pode cumprir seu propósito. Agora, ouça estas palavras cuidadosamente, de A Little Boy Lost, de William Blake. Ele disse: ninguém ama o outro como a si mesmo, nem venera o outro assim. Nem é possível ao pensamento a maior que ele mesmo conhecer. E Pai, como posso amar mais a ti ou a qualquer um dos meus irmãos? Eu te amo como um passarinho que recolhe migalhas ao redor da porta. Se Deus quer que eu o conheça como ele é, ele terá que me elevar ao nível de seu próprio ser. Devo me tornar Deus para conhecer Deus. Se ele quiser que eu o venere, ele tem que me elevar ao nível dele. Se ele quiser que eu o ame, então ele teria que me elevar ao nível de Deus, e nos é dito: Deus é amor. Então, eu não poderia conhecer Deus, amar Deus e venerar Deus a menos que eu fosse Deus. Se ele me deixar como eu sou, como o passarinho perto da porta, bem, esse é o único amor que posso mostrar a Deus. Esse é o único respeito que posso ter por ele. Então, há um homem no homem que é Deus, e esse homem tem que ser elevado ao nível de Deus, pois Deus se torna homem, para que o homem possa se tornar Deus. Agora, aqui nos é dito que somos destinados em amor a ser seus filhos por meio de Jesus Cristo, de acordo com o propósito de sua vontade. Então, o ofício de Cristo, no Evangelho, é que os homens possam se tornar filhos de Deus pela graça, pela união com aquele que é o Filho de Deus por natureza. Isso é falado nas Escrituras como renascimento, não reencarnação, renascimento, um nível mais alto e um nível ainda mais alto. Temos a discussão, ocorrendo no 3º capítulo do livro de João. Ela é introduzida do nada. Nada leva a isso. Ele de repente se volta para um membro do Sinédrio, o corpo mais alto do mundo hebraico, e ele lhe disse: você deve nascer de novo. A palavra traduzida como novamente significa literalmente de cima. A menos que você nasça de cima, você não pode entrar no reino de Deus. João 3 versículo 3, e ele ouviu isso e se perguntou: como posso eu, um homem velho, mais uma vez reentrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? E ele disse: tu, mestre de Israel, não sabes que, se não nasceres de novo, não podes ver o reino de Deus? Não é explicado, e quando você ouve isso, e eu ouvi ministros, padres e rabinos discutindo isso, e eles dizem: bem, você quer dizer, é uma mudança de atitude, uma mudança disto, uma mudança daquilo. Posso te dizer? É literalmente verdade. Você nasce do alto. Falo por experiência própria. Não estou especulando, não estou teorizando. Eu não tinha ideia de que essa coisa era tão literalmente verdadeira, que o homem contém dentro de si essa semente que é Cristo. Ele é chamado de Palavra de Deus, e a palavra é chamada de semente. Há 3 estágios na história de uma semente, e há a semeadura, há a morte, e então há a vivificação. A semente é semeada no homem. O homem ouve com fé, e então é plantada, é semeada. O homem passa pelo fogo do inferno neste mundo aqui, e isso é morrer. Uma semente deve cair no chão e morrer antes de ser vivificada. Se não morrer, permanece sozinha, mas se morrer, produz muito. Este é o grande mistério da vida através da morte. Então, a semente cai, e é semeada. Então ela morre, e então é ressuscitada, é vivificada. E esta é a semente chamada a Palavra de Deus que é Jesus Cristo. Ela está realmente no homem. Então, você ouviu a história de Deus, você ouviu a história do Evangelho. Ou você aceita ou rejeita, mas inúmeras chances serão dadas a você para ouvi-la e aceitá-la, porque você deve aceitá-la eventualmente, para que o propósito de Deus seja cumprido. Então, todos um dia a aceitarão completamente, e a aceitação então, nele, provará que ele pode ser elevado do nível onde ele aceitou até o nível onde a semente o levará, que é o próprio Deus. Então, Deus se torna homem, para que o homem possa se tornar Deus. Agora, aqui eu contei do meu jeito.
Cada um contará como ele mesmo vivência. Com pessoas diferentes, parece diferente, como tudo mais neste mundo. Agora, aqui está um do Sul, em Los Angeles, como aconteceu no caso dele. Estou muito ansioso para que todos compartilhem comigo suas visões e seus sonhos, porque Deus fala ao homem por meio do sonho e se revela por meio de uma visão. A pessoa se encontra na base de uma grande árvore, e então uma estrada sinuosa leva para cima, e aqui, no topo dessa estrada sinuosa, está um cachorro enorme, e o cachorro está latindo para ele, mas ele sabe que o cachorro não pode machucá-lo e não o fará, porque ele está sendo segurado por seu amigo. O amigo não tem contorno de um homem, mas há uma luz radiante, uma luz ardente, e ele sabe que é seu amigo na visão. O homem pega o cachorro na coleira e o traz para baixo e passa por esse homem que está na base da árvore. Quando ele chega além, ele perde o cachorro, mas ele próprio retorna ao homem na base da árvore e se funde com ele. Esse ser radiante e ígneo entra nele e se torna ele, e então ele, ainda não muito certo do cachorro, move-se como um relâmpago por esse caminho sinuoso, e quando ele chega bem no topo, ele diz: "Finalmente estou no quarto de cima." O cachorro se aproxima e lambe seu rosto, e então ele acorda. Isso também nos é dito por um grande poeta, Francis Thompson, chamado o Cão do Céu. Eu o persegui pelas noites e pelos anos, pelos arcos dos anos. Pelos caminhos labirínticos da minha mente. E ele pinta esse quadro fantástico do cão de caça, a busca de Deus. E quando ele chega ao fim do poema, ele agora descansa, e a voz ao lado dele fala, e ele diz: "Ah, o mais querido, o mais cego, o mais fraco, eu sou aquele que tu procuras. Tu extraíste amor de ti, que me extraíste. Agora, você e eu estamos buscando a Deus, e entramos em inúmeros becos sem saída. Achamos que podemos encontrá-lo por meio da dieta, da meditação, da adesão a um certo ismo, de fazer isso, aquilo e aquilo outro. Todos esses são becos sem saída, pois aquele que buscamos está dentro. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados." João 8 versículo 24. Posso dizer-lhe, de agora até o fim dos tempos, que quando você diz: "Eu sou", isso é Deus e nunca houve outro e nunca haverá outro, mas posso persuadi-lo? Posso persuadi-lo a parar de procurar no exterior o que está dentro, aquele homem interior, que é eu sou? Posso falar de agora até o fim dos tempos na esperança de que eu faça você pelo menos tentar, mas não posso dizer que tive sucesso. Você, e somente você, como meu amigo que teve essa visão. Ele vem vindo há anos. Isso aconteceu aqui recentemente. De repente, ele começou a realmente aceitar o fato de que realmente está dentro, e o que parecia vir de fora o penetrou, e agora permanece dentro dele. Então o amigo assumiu o lugar dentro de si mesmo. Eu o chamo de amigo. E agora, ele não é mais um servo, buscando no exterior, agora ele o encontrou no interior. Então, aqui este homem interior que nós falamos como Jesus Cristo, só pode nascer do alto se eu estiver unido em união sobrenatural com aquele que é o Filho de Deus por natureza. Então, quando eu estava em sua presença, é uma união real, e não fique envergonhado, somos todos adultos. Não é uma união sexual, você não sente nenhum ato sexual, mas o ato sexual mais fantástico do mundo é como nada comparado ao êxtase do abraço do Filho de Deus quando ele te abraça. Quando você está em sua presença, e ele te faz a pergunta mais simples do mundo. Para nomear a maior coisa do mundo, e se você sabia disso antes daquele momento ou não, você vai responder automaticamente, pois você está cumprindo as Escrituras. E você vai dizer: fé, esperança e amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Naquele momento, ele te abraça, e vocês se fundem, vocês realmente se tornam um corpo, um espírito. Naquele momento, vocês tiveram união com o Senhor ressuscitado. Agora, a semente que eu contiver dentro de mim carrega a minha imagem. Encontre o solo apropriado para plantá-la, e ela crescerá na semelhança de mim mesmo, de onde foi tirada. Você pega um socorro de uma planta, tente tirá-lo da planta. Ele participa da vida da planta, mas você o pega da planta e o transplanta, ele se torna, por sua vez, o Pai. Então a semente de Deus é plantada no homem,
e essa semente é chamada Jesus Cristo. Ela carrega a imagem expressa de sua pessoa. Então a semente vem ao útero, que é o homem. Por homem, quero dizer homem genérico. Ela vem na forma de uma história, que é a história do Evangelho, que é a história de Deus. Ele deseja nos elevar ao nível onde podemos apreciá-lo, onde podemos venerá-lo, onde podemos entendê-lo, mas eu não consigo entendê-lo no meu nível atual, como ele deveria ser entendido. Pois, voltando ao poema Little Boy Lost de William Blake, ninguém ama o outro como a si mesmo. Não posso. Eu poderia me sacrificar hoje à noite por alguém. Eu faria isso de bom grado, por minha filha, minha esposa, meus amigos. Na minha idade, o que importa? Se eu não tivesse escolha a não ser ou sua vida ou a vida dela, não, eu não acho que eu poderia hesitar por um segundo em dizer bem, pegue isso. Mas isso não significa que porque eu dei minha vida para salvar minha esposa ou minha filha ou meu amigo que eu realmente, verdadeiramente, nas profundezas da minha alma, os amei mais do que a mim mesmo. Ninguém ama o outro como a si mesmo, nem venera o outro assim. Nem é possível pensar um maior que si mesmo para saber. E Pai, como posso amar mais a ti ou a qualquer um dos meus irmãos? Como posso? Eu te amo como um passarinho. Isso pega migalhas perto da porta. Você quer venerar você? Bem, então, eleve-me. Se você quer que eu realmente entenda você e conheça você, bem, então, eleve-me ao nível do seu próprio ser. Então eu posso realmente amar você, porque eu não posso amar nada neste mundo fabuloso como eu me amo. Se formos grandes o suficiente para admitir, nós admitiremos. Se você disser, oh, não, eu amo a Deus mais do que a mim mesmo, então defina-o para mim. E você me dará alguma coisa monstruosa que eu sei muito bem que você não poderia amar. Você vai pintar algo que não é Deus de forma alguma, pois Deus se revela ao homem interiormente como seu próprio maravilhoso eu sou. Vai e diga a eles que eu sou me enviou a vocês. Este é meu nome para sempre, e por este nome serei conhecido por todas as gerações. Bem, você o encontrou verdadeiramente como eu sou? Eu lhe digo, o dia chegará em que você o encontrará assim como eu sou. E seu filho estará diante de você e o chamará de pai. E quando o filho o chamar de pai, e você souber a verdade desse relacionamento, então você encontrou Deus. Então, não há outro Deus. Então, ele estabelece no princípio aquilo que, quando aparece em você, revela a você que você e aquele que você chama de Deus são um. Até que isso aconteça, você não saberá verdadeiramente que é Deus. E você saberá a verdade das visões desses homens como um Blake e um Thompson, e você não será cínico sobre isso, você não questionará, você admitirá. Agora, você se detém nisso. Você acha que é possível para um pensamento maior que si mesmo saber? Pode. Você realmente acredita que você, o indivíduo aqui esta noite, que você poderia venerar alguém mais do que a coisa que você realmente é? Que é possível amar o outro mais do que amar a si mesmo? Eu lhe digo, quando você se detém nisso e é brutalmente franco consigo mesmo e honesto, sua resposta é: não, eu não posso. Bem, agora, eu admito que há uma presença que criou tudo, e eu sou, em relação a essa presença, como o passarinho em volta da porta. Mas eu gostaria de conhecê-lo. Eu gostaria de conhecê-lo para que eu possa mostrar minha apreciação e meu amor. Bem, então, eleve-me. Eleve-me ao seu nível, para que eu possa conhecê-lo como você é. Eleve-me ao seu nível, para que eu possa venerá-lo como você deve ser venerado. Eleve-me, para que eu possa amá-lo como você deve ser amado. E, então, ele tem um plano. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e nos destinou em amor para sermos seus filhos por meio de Jesus Cristo, de acordo com o propósito de sua vontade. Por meio de Jesus Cristo, bem, agora, essa é a semente. Ele nos diz que esta é a palavra de Deus, e a palavra é a semente, e a semente é plantada no homem, mas o homem se torna o solo para receber essa semente, e ele a recebe, e então ela morre nele.
Ele anda pela terra se perguntando: onde está aquele que eu deveria encontrar? E de repente isso irrompe dentro dele, e naquele momento de erupção, ninguém sabe quando vai acontecer. É como uma mulher levada no último momento, ela não sabe, e de repente ela dá à luz. E o homem então nasce do alto. Daquele momento em diante, você vê tudo de forma diferente. Você vê Deus sob uma luz completamente diferente, não mais do lado de fora. Você o encontrou, e o encontrou dentro de si, e você pode contar aos outros, e há alguns entre os outros com quem você fala que o chamarão de louco ou blasfemo. Realmente não importa para você. Você só espera que eles o aceitem. Eles podem se afastar de você e dizer: ele é a pessoa mais arrogante que já conheci. Está tudo bem, porque quando você tem a experiência, você sabe em seu coração que eles também a terão. E quando eles a tiverem, você estará muito distante deles no tempo e no espaço, mas eventualmente vocês se encontrarão. Não haverá ostentação, nem ostentação porque você os precedeu no reino, porque no reino todos são iguais. Então, quando eles vêm como irmãos, e então você conhecerá as palavras. Ninguém ama mais um irmão. Quando ele vem, porque ele teve a mesma experiência de ter encontrado Deus, e ele se encontrou ao encontrar Deus, e você se encontrou ao encontrar Deus, então vocês são um. E você conhece as palavras de João. E eu habito neles, e eles habitam em mim, e nós somos um, Pai, como tu e eu somos um. E que eles saibam que tu me enviaste, e os amém como tu me amas. Apenas um. Então, aqui, este homem interior, você realmente o sente, e o encontra, embora você esteja vestido depois com a mesma vestimenta de carne, e você responde ao nome pelo qual todos o conhecem. Então, eles o chamam de João, e você responde. Mas você sabe no fundo do seu coração quem você realmente é, mas no mundo de César você carrega um nome, e o nome é João, ou o nome é Maria, ou qualquer outro nome, e a esse nome você responde. Mas dentro de si mesmo, tendo tido a experiência, você sabe quem você é. E aqueles que vêm a você, você sabe que eles não poderiam vir a menos que o Pai dentro de você os chamasse. E, então, você está chamando um após um porque eles estão todos começando a despertar quando estão vindo a você. Pois se você despertou, então aqueles que você está chamando estão à beira de despertar. Então, posso dizer que em Los Angeles há dezenas e dezenas de pessoas tendo a experiência do nascimento do alto. Toda segunda e sexta são minhas 2 noites, e naquela audiência, dezenas estão tendo, mas elas têm isso de forma diferente, assim como tem tudo mais de forma diferente. Todos nós somos únicos neste mundo, embora o nascimento seja o mesmo, mas quando ele acontece, o simbolismo se altera um pouco. As imagens mudam um pouco. Mas é tudo em direção ao despertar e ao desdobramento do Deus dentro de nós. Então, quando nos dizem: Cristo em vocês é a esperança da glória, é um fato real, quando falo de Cristo em vocês como a esperança da glória. Agora, nas Escrituras, quando conto a história a ministros, rabinos e padres, eles olham para mim como se dissessem: o que diabos você estudou? Onde está sua teologia? Você foi a alguma faculdade para estudá-la? Bem, eu nunca ouvi isso na escola quando estudei teologia. Bem, no que me diz respeito, não é algo que estudei em um livro. Nunca ouvi isso de um homem, nunca li em um livro. Foi por revelação. Se não se encaixa no que você ouviu, eu pediria que você considerasse de qualquer maneira, porque você ouviu isso de um homem. Como você sabe que o que você ouviu do homem foi revelação? Não poderiam ser as tradições dos homens onde os homens se sentaram para conceber e compor o que eles consideram uma filosofia de vida viável, e isso eles consideraram a coisa certa, e então eles deram isso como visão. Mas não é uma visão de forma alguma. Estou lhe dizendo o que eu realmente tive por revelação. Por revelação, quero dizer Deus se revelando em mim como eu. E, então, quando eu digo a vocês que Jesus Cristo é Deus Pai, vocês dirão: não, Ele é Deus Filho. Eu estou dizendo a vocês, Ele é Deus Pai. E como Deus Pai, Ele tem que ter um filho, pois Ele não seria um pai sem um filho.
Então vocês dizem, mas Jesus Cristo não tem filho. Ele é o Filho de Deus. E eu digo a vocês, ele é o próprio Deus. E Deus sendo um pai, ele tem que ter um filho. Agora, eu vou te dizer quem é o filho dele. E isso sempre os assusta. O filho dele é Davi. Davi de fama bíblica, esse é o filho do Senhor Jesus Cristo. Eles iriam até o teto, eles estão com tanto medo do que estou falando. Então eu volto para as Escrituras e digo, agora a quem essas palavras são dirigidas? Elas foram tiradas do 2º Salmo. E Davi disse, contarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Você quer saber onde você vai encontrar isso? No 2º Salmo, o 7º versículo, lá você vai encontrar, escrito 1000 anos antes de Cristo. Aqui está um projeto do que o homem vai experimentar, pois toda a história é a história de Cristo. Então, a coisa toda é predita até que o tempo seja cumprido quando Deus começa a despertar dentro do homem. Bem, se Deus é um pai, então mostre-me seu filho. Está declarado no 2º Salmo quem seu filho deve ser quando ele aparecer para revelar Deus ao homem, e ele aparece no homem. Agora, nos livros de Lucas e Mateus não havia razão para trazer isso à tona se você ler o capítulo cuidadosamente. Pegue o capítulo 29 do livro de Lucas, ou o capítulo 22 do livro de Mateus, e aqui eles estão discutindo algo completamente diferente. Os saduceus disseram a ele: Mestre, Moisés disse na lei que se um homem se casar e morrer sem deixar descendentes, e ele tiver um irmão, o irmão deve se casar com a viúva e gerar descendentes para o irmão. Agora, havia 7 irmãos. Um se casou. O primeiro se casou, e ele morreu sem deixar descendentes. O segundo a levou, ele morreu, sem deixar descendentes. Então o terceiro a levou, e eventualmente todos se casaram com ela, e finalmente todos morreram, e então ela morreu, e não houve descendentes. Diga-me, de quem ela é esposa na ressurreição? Agora, a pergunta foi feita pelos saduceus. Dizem-nos que os saduceus eram do mundo antigo que o agnóstico ou ateu moderno, ou o cientista extremo que está procurando por provas tangíveis da existência de Deus, ou algo no homem que pudesse sobreviver à cremação. Você crema o corpo, e o vê virar pó. O que diabos poderia sobreviver a isso? Então, a mente que entretém esse pensamento é chamada de saduceu nas Escrituras. Não acreditando na ressurreição, ele faz a pergunta, e esta é a resposta. Os filhos desta era casam-se são dados em casamento, mas aqueles que são considerados dignos de alcançar aquela era e a ressurreição dos mortos, eles não se casam nem são dados em casamento, pois não podem mais morrer. Eles são agora filhos da ressurreição, portanto, filhos de Deus. Implicando até que isso aconteça no homem, o homem, como ele parece morrer, não está realmente morto. Ele é restaurado à vida para continuar a jornada, e ele morre novamente, restaurado, continua a jornada, e morre novamente, não reencarnação, não o que o mundo fala sobre reencarnação, mas simplesmente restauração, continuando em um corpo exatamente como este, exatamente como antes, em um mundo terrestre exatamente como este, envelhecendo exatamente como fazemos aqui, fazendo nossa partida daquele mundo como fazemos aqui, mas aquele mundo é parte deste mundo. Ele fala apenas de 2 eras. Então, meu mundo aqui não termina no ponto em que meus sentidos cessam de registrá-lo. Então, eu encontro alguém neste exato momento. Eles caem mortos, eu vou ao seu funeral, eu vejo a poeira. Eles me dão uma pequena urna. Ela foi transformada em pequenas cinzas. Mas eu não posso tocá-la agora, eu não posso falar com ela, eu não posso vê-la, mas esse mundo não acaba. Ele não termina naquele ponto no tempo em que meus sentidos cessam de registrá-lo. Ela é restaurada em um corpo exatamente como antes, novo, não um bebê, mas novo, jovem, nada faltando. É inexplicavelmente novo. Ela continua sua jornada, e se casa, como fez aqui, e vive sua vida lá como viveu aqui, e ela amadurece e envelhece, e morre lá como morreu aqui, para se encontrar restaurada mais uma vez para continuar a jornada, assim como antes, sem perda de identidade.
Então vem esse momento no tempo em que o homem nasce do alto. Como ele nasce do alto, ele passa pela série de eventos que levam à descoberta da paternidade de Deus, que é Ele mesmo. Então ele parte dessa era para sempre, ele não é mais restaurado à vida. Quando os homens o chamam de morto, ele entrou no reino de Deus, e seu corpo não é o corpo de carne e osso, pois não pode entrar no reino de Deus. Esse corpo é o corpo da glória, seu corpo imortal que não pode morrer. Todos têm esse corpo, aguardando a descoberta da paternidade de Deus, e ele o descobre dentro de si mesmo quando o Filho de Deus o chama de Pai. Agora, depois da discussão com os saduceus, ele levanta um ponto, e não está relacionado ao capítulo, nem o 22 de Mateus nem o 20 de Lucas, onde você encontra a história. Depois que ele responde aos saduceus, ele então faz a pergunta: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Pois a tradição dizia que ele era filho de Davi, então eles responderam: filho de Davi. Então ele volta e diz: por quê, então, Davi no Espírito o chamou de Senhor? Se Davi assim o chama de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Então ele desconsidera o fato de que ele é filho de Davi. Ele não diz a eles, mas ele diz: Davi o chamou de meu Senhor. Bem, o filho antigo sempre falava de seu pai como meu Senhor, sempre se referia a seu pai como meu Senhor. Então, ele está lhe dizendo em sua própria maneira maravilhosa e mística quem Davi é em relação a ele. Davi é seu filho. Isso é estabelecido no começo do 2º Salmo. Davi o chama de pai. O Salmo 89 faz a declaração: achei Davi. Salmo 89 versículo 20 e ele clamou a mim. Tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Salmo 89 versículo 26. Agora, esses são mistérios, mas os mistérios das Escrituras não são assuntos para serem mantidos em segredo. São verdades que são misteriosas em caráter. Então, quando você lê e toma como história secular, você nunca entenderá o ponto. Leia com cuidado, pense nisso e tente entender. O que ele está tentando dizer com esse ponto? Bem, ele está tentando revelar quem ele é. Ele conta agora no livro de João quando alguém lhe disse, Filipe disse a ele: Mestre, ou, ele o chama de Senhor, ele disse: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele disse: estou há tanto tempo convosco, e ainda assim não me conheces, Filipe? Aquele que me viu, viu o Pai. Como, então, podes dizer: mostra-nos o Pai? João 14 versículo 8, 9. Ele diz a você que é o Pai. Apesar disso, depois de 2000 anos de teologia, que não é realmente teologia no verdadeiro sentido da palavra, que é o conhecimento de Deus, pelo que o mundo implicaria, não é nada mais do que as tradições dos homens. O homem tem um certo conceito definido do que Deus deveria ter feito, e ele ensina isso como teologia, ordenando pessoas, e elas saem para continuar a mentira. Pois não é baseado na verdade das Escrituras. Uma senhora veio até mim uma vez, há cerca de 6 semanas. No final da reunião, ela se apresentou. Ela disse: levarei suas teorias em consideração. Eu disse: bem, muito obrigado. Então ela me disse: sabe, eu sou uma ministra ordenada. Eu disse: isso é muito legal. Ela disse: você é ordenado? Eu disse: não por um homem, não. Sem dúvida você foi ordenado por um homem, não foi? Ela disse: por um ministro. Bem, ele era um homem? Ah, sim. Bem, então, ele era um homem, e você o chama de ministro. Bem, tudo bem, ele era um ministro, e ele é um homem. Deixe-me dizer, elas não são teorias. Você diz que levará minhas teorias em consideração. Falo por experiência própria. Não estou especulando. Não estou teorizando. Estou lhe contando o que sei por experiência, e aquilo que um homem sabe por experiência,
ele sabe mais profundamente do que qualquer outra coisa neste mundo, ou do que ele poderia saber de qualquer outra forma. Agora, você me ouviu esta noite, e você chama isso de teoria. Você não pode negar que ouviu, portanto, você pode dizer, bem, eu sei o que ele disse, mas você sabe disso como boato. Você não sabe disso por experiência. O dia chegará, você saberá que o que estou dizendo é verdade, porque você saberá disso por experiência. Até que você tenha experimentado, ainda é apenas teoria para você, algo que alguém disse, e é boato. Então, você vai para casa e leva isso em consideração. Bem, você vai e leva isso em consideração. Agora, um dia, na infinita misericórdia de Deus, ele se revelará dentro de você, e você descobrirá que, apesar do seu sexo atual, você será Deus Pai. E isso não o envergonhará. Embora agora você use a vestimenta de uma mulher, você descobrirá que você é realmente o homem eterno, e que o homem eterno é Deus. Deus é homem. E eu estou lhe dizendo, eu sei disso por experiência própria. Você está na presença do amor infinito, e é o homem. Ele quer que eu o conheça? Tudo bem, crie-me como esse mesmo homem. Não me deixe no nível do pássaro, onde eu só posso ver você através dos olhos do pássaro e ficar satisfeito com as migalhas, sem saber que ele jogará as migalhas fora, que você foi grato por receber as migalhas, eu nem sou grato por elas. Eu as pego, porque elas são, e você me deu o apetite como um homem para comê-las, então eu as comi, mas não sei de onde elas vieram, e não estou preocupado. Eu sou um pássaro. Então, vamos ao campo, e colhemos nossa colheita, e nem sabemos como ela surgiu. Se plantamos um pouco de milho, temos uma espiga de milho. Não conhecemos o mistério por trás do crescimento do milho, e então não posso conhecê-lo até que você me eleve ao nível dele, que cultivou milho, e então eu saberei. Até então, sou simplesmente o pássaro se alimentando das migalhas ao redor da porta. Pois nada pode saber, e nada ama o outro como a si mesmo, ou venera o outro assim. Nem é possível ao pensamento, um ser maior que ele mesmo, saber. Então, Pai, você quer que eu te conheça? Levante-me. Bem, ele fez um plano. O plano está contido no que ele chama de Jesus Cristo. Ele me fez conhecer o propósito, seu propósito, que é estabelecido em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos. Bem, se Cristo está em nós, então o plano está em nós. Pois ele disse que estabeleceu o plano em Cristo para a plenitude dos tempos. Então, quando esse tempo chega, então ele rompe e a casca é quebrada, e tudo o que está contido no plano vem à tona em uma experiência de primeira pessoa no tempo presente, e então sabemos quem somos. Então não importa depois disso quando partimos desta vida. Se partimos neste momento ou daqui a 10 anos, realmente não importa. Nós nos sentimos como Paulo. Gostaria de poder, momento após momento, partir, disse ele. Desejo partir e estar com Cristo. Isso é muito, muito melhor, mas, para o seu bem, é melhor que eu permaneça e lhe fale da palavra de Deus. Mas ele desejou partir. Tendo cumprido a Escritura, o que mais você pode fazer? Não há nada neste mundo para o homem fazer a não ser cumprir a Escritura, não construir sobre as areias do tempo, pois todas as coisas desaparecem, mas cumprir a Escritura. Então, quando a Escritura é cumprida no homem, ele não tem mais nada a não ser contá-la, e ele encontrará aqueles que estão ansiosos para ouvi-la, aqueles que farão ouvidos moucos a ela, mas isso realmente não importa. Na plenitude do tempo, aqueles que não lhe derem as costas a ela a buscarão ansiosamente, e então ela virá. Alguém mais continuará, e eles plantarão a semente e a colherão. Então, aqui, este homem interior é o mesmo homem falado nas Escrituras que carrega o plano de Deus, o padrão, e esse é Cristo Jesus. Cristo em nós é a esperança da glória. E, então, ele contém o padrão. Ele é o homem padrão. Paulo, em sua carta a Timóteo, disse: Retenha o padrão da verdadeira palavra que você ouviu de mim, pois ele contou a história como ele mesmo a experimentou, como ele declarou em Gálatas, e disse: Se alguém mudar uma palavra dela, seja amaldiçoado,
Pois isso não é algo que eu compus, e isso não foi ensinado por um homem. Veio através da revelação de Jesus Cristo. Então, estou lhe dizendo quem você realmente é. Você é Deus, afinado baixo, ao nível do pássaro se alimentando de migalhas, mas dentro de você há um padrão, e esse padrão está contido na semente de Deus, e essa semente é Jesus Cristo. É tanto a semente de Deus, no verdadeiro sentido da palavra, quanto meu esperma contém minha imagem. E encontrando o útero apropriado para colocá-lo, minha imagem sairá e será projetada na tela do espaço. Mas Deus encontrou em nós o útero apropriado, e ele enterrou através de Jesus Cristo seu padrão. Então, eu digo que é seu propósito, seu ofício, realmente transformar os homens em filhos de Deus pela graça, por meio da união com aquele que é o Filho de Deus por natureza. Agora, aqui está a semente perfeita de Deus, chamada Jesus Cristo. Enterrada em mim, ela meio que toma um enxerto, e como pequeno socorro da planta, embora viva na árvore, até ser desprendida, e participe da vida da árvore, quando uma vez desprendida e transplantada, ela se torna, por sua vez, o Pai. Então, ele toma sua semente e a transplanta, enxerta-a no homem, e então esse transplante, em seu devido tempo, se torna o Pai, e o Pai é Deus Pai, e, portanto, o mesmo Filho que o chamou de Pai, deve me chamar de Pai. Então saberei que sou ele, e não há outra maneira de saber. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Bem, se ninguém neste mundo sabe quem é o Filho, exceto o Pai, então mostre-me meu Filho. Mostre-me meu Pai, e quando ele vier, eu sou ele. Então, o Antigo Testamento termina com a nota: se um filho honra seu pai, e eu sou pai, onde está minha honra? Em outras palavras, onde está meu filho? Você leu isso no primeiro capítulo do último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias. Onde está meu filho? Agora, você vira as páginas, e o Novo Testamento dá a resposta, pois aqui está o filho e ele vem, mas o livro todo é um livro selado, completamente selado, e ninguém sabia como quebrar o selo, pois ele está quebrado por dentro, não por fora. Então, este ser de quem falo, que é o ser de quem você ouviu repetidamente como algo externo a você, é realmente a semente de Deus, o esperma que Deus plantou em você. Portanto, se Maria carrega o esperma de Deus para gerar esta criatura celestial, então você deve ser Maria. Pois, você está carregando o esperma de Deus. Então, neste mesmo corpo, não quero dizer este corpo de carne e osso, mas naquele algo dentro, eu carrego, e tenho gerado, o Filho de Deus. Ele saiu e ficou diante de mim e me chamou, Pai. Agora, vamos entrar no silêncio. Perguntas do público. Neville, é necessário entender todas essas coisas antes de termos a experiência delas? Resposta: não, eu não diria isso de forma alguma. A questão era: é necessário entender todas essas coisas intelectualmente antes de ter as experiências? Não. Eu sei que uma fome vem sobre o homem que somente uma experiência de Deus pode satisfazer. Quando essa fome vem, nada o distrai, e você encontrará um interesse no livro de Deus, chamado Bíblia, que ninguém parece ver. Outros o carregam para mostrar. Você encontrará essas mulheres na rua em suas vestes, pertencentes a uma certa ordem, elas sempre têm uma Bíblia em suas mãos, mas ela está fechada. Na cidade de Nova York, elas estão andando de metrô e têm a Bíblia em suas mãos. Elas acham que é a palavra de Deus, e a carregam como você carregaria um pedaço de papel. O que elas sabem sobre uma coisa que está contida no livro? Mas você não carrega dessa forma, você vai para casa e lê. Eu passo 6 e 7 horas por dia, 7 dias por semana, lendo minha Bíblia. Há apenas 66 livros nela, mas eu nunca me canso dela. Eu nunca me canso dela. Eu trouxe 2 livros aqui. Quando fui para Nova York no verão passado, levei 2 livros. Quando fui para Barbados por 3 meses, levei os mesmos 2 livros. Um era a Bíblia e o outro era o Complete Works of Blake. Foi tudo o que levei, e encontrei nesses 2 uma biblioteca. Primeiro, há muitos livros no Complete Works of Blake,
e há 66 livros na Bíblia. Bem, essa é uma bela biblioteca. Mas você não precisa saber intelectualmente, simplesmente acontece. Vem, e quando isso acontece com você, o vasto mundo inteiro pode se levantar em oposição, e isso não faz diferença alguma para você, nenhuma. Você sabe o que aconteceu, e não pode desfazer. E você também sabe que o mundo inteiro não poderia desfazer o que Deus fez em você, e você tem certeza. Realmente não importa qual argumento eles lhe dão, eles não podem desfazer, não na eternidade, o que Deus fez em você. E lhe é dito: aquele que começou uma boa obra em você a completará. Quando? No dia de Jesus Cristo, na revelação de Cristo dentro de você. Pergunta: o que isso indicaria? Um peixe saindo da água e abraçando alguém. Resposta: e um peixe saindo da água e abraçando alguém? Bem, antes de tudo, o peixe sempre foi o símbolo de Cristo. A água tem sido o símbolo da verdade. Verdade psicológica. E, então, se o peixe sair, o homem, eu não diria que ele deixou de aplicá-lo psicologicamente, mas ele vai transformá-lo agora em vinho. Como nos é dito em Timóteo: não beba mais água, mas use um pouco de vinho por causa do seu estômago e de suas muitas enfermidades. Em outras palavras, não significa, vou parar de beber água, mas há 3 símbolos da verdade. O primeiro é a pedra. Esse é o fato literal que é difícil de digerir. O homem não consegue entender, pois as histórias são todas parábolas, são todas alegorias, e uma alegoria ou uma parábola é uma história contada como se fosse verdade, deixando aquele que a ouve ou lê descobrir seu caráter fictício e aprender sua lição. Bem, a pessoa comum não consegue quebrar essa pedra. Ela não consegue transformá-la em água e aprender a lição. Agora, se eu pegasse uma história e lhe desse o significado psicológico, para que você aplicasse ao mundo de César, eu lhe daria água. Eu lhe ofereço um copo de água em nome de Cristo, mostrando-lhe o significado psicológico da história. Mas não pare aí. Pegue e aplique, você é o poder operante. Ao aplicá-lo, você está transformando a água em vinho. Então, é pedra, água e vinho. Então, se o peixe sai, que é o símbolo de Cristo, e então abraça alguém, bem, ele sai da água, que é seu habitat normal e natural, água sendo o significado psicológico, agora ele está saindo para um estado mais vivo. Essa é a interpretação que eu daria a esse sonho. Deus fala comigo, com você e com todo o vasto mundo por meio de sonhos, como lhe foi dito no capítulo 12 do livro de Números. Alguma outra pergunta? Temos bastante tempo. Pergunta: qual é o significado de cobras em um sonho? Restante da pergunta inaudível. Resposta: a senhora sonhou que cobras a perseguiam. Eu sei que o homem tem um conceito e sentimento estranho em relação às cobras, e isso remonta à história no 3º capítulo de Gênesis, onde a cobra, a mais sábia de todas as criaturas de Deus, enganou a mulher, enganou-a fazendo-a acreditar que ela não morreria. Essa é a história que é contada. Pois a serpente lhe disse: e Deus disse a você que você morreria? E ela disse: sim, se eu comesse de uma certa árvore, o fruto de uma certa árvore. E ele disse: bem, Deus sabe que você não morreria realmente, certamente não morreria. Veja, a cobra não a enganou de forma alguma, porque se você ler a história cuidadosamente, verá que isso é dito. E Deus disse: o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, então ele não a enganou. Ele disse: você se tornará um dos deuses, conhecendo o bem e o mal se você fizer isso. E, então, a serpente não é realmente o que o mundo acredita que ela seja. Como lhe é dito no 3º capítulo de João. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, ele se identifica com a serpente, pois ele se chama de Filho do Homem, e ele deve ser levantado da mesma forma que a serpente foi levantada no deserto, e isso é um fato real e literal. É o símbolo do Filho do Homem, mas o Filho do Homem, em um certo nível, assusta o homem. Se você pensasse neste exato momento que cada pensamento seu, cada emoção sua, estava exposta ao olho de Deus, você morreria de medo.
você não viveria. Mas sabendo que ele não pode te ver, ou pensando que ele não pode te ver, você pode entreter todos os pensamentos desagradáveis do mundo, pensando agora que estou escondido do olho de Deus. Mas se você realmente soubesse que não está escondido de forma alguma, você está completamente exposto, cada pensamento seu, cada humor seu, ao olho de Deus. Um homem quer um abrigo de Deus, então ele corre da serpente. Mas no final, você descobrirá que esse é o símbolo perfeito do Filho do Homem. Pergunta: e há algum significado especial em ter 7 irmãos se casando com a viúva? Resposta: 7 é o número espiritual da perfeição, perfeição espiritual. Todos os números têm significado, e 7 é a perfeição espiritual, porque no 7º dia ele terminou, ele descansou, satisfeito com tudo que foi feito. O 8º é um novo começo, a ressurreição. Então, 7, aqui está o trabalho, está feito. Agora, de quem ela é esposa? Você não pode desfazer isso, está tudo feito, pois todos eles estão mortos e ela está morta. Agora, me dê a resposta, e ele lhes diz: vocês não entendem as Escrituras. Se vocês entendessem as Escrituras, vocês não teriam perguntado, pois somente nesta era os homens se casam e são dados em casamento, somente nesta era eles morrem. Quando eles alcançam aquela era, que é a ressurreição dos mortos, eles não podem se casar, ou são dados em casamento. Eles são seres criativos, não divididos em 2, macho e fêmea, eles são o homem. O homem difere do macho, e o homem difere da fêmea. O homem é Deus, vestindo vestes de macho, fêmea. Mas o homem, na ressurreição, está acima da organização do sexo, ele não é nem macho nem fêmea. Ele é o homem. Pergunta: o que dizer das inúmeras multidões no mundo que não estão buscando o que nós aqui buscamos? Resposta: bem, antes de tudo, até que a fome esteja sobre eles, eles não podem realmente buscá-lo. Ninguém vem a mim, a não ser que meu Pai o chame. E quando meu Pai o chamar, eu não o rejeitarei. Agora, somos informados no livro de Amós: enviarei fome, uma fome sobre a terra. Não será fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Amós 8 versículo 11. E quando essa fome está sobre você, nada neste mundo pode satisfazer essa fome, exceto uma experiência de Deus. Então, até que essa fome esteja sobre você, você pode ter todas as coisas dessa natureza jogadas em você e isso não lhe agrada. Entre em um restaurante e você tem uma fome completa por um determinado item, e nada mais no menu lhe agrada, você quer esse item. Bem, quando a fome de Deus está sobre você, você só quer se banquetear com ele, e você vai comer seu corpo e beber seu sangue. O corpo, em um sentido físico, é aquele livro, a Bíblia, e você o extrai. Quando você extrai a vida dele, você está bebendo seu sangue, e então vem uma experiência, e você terá a experiência de Deus. E você saberá que cada um vai tê-la eventualmente, mas ele nos chama a todos em seu próprio tempo, um por um, enquanto ele constrói seu templo vivo de pedras vivas, um espírito que dá vida, não apenas um corpo animado. Mas o mundo agora é tudo um corpo animado. Estamos destinados a ser espíritos que dão vida, onde há vida em nós, pois somos o Pai. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho também ter vida em si mesmo. Então, você será o poder que anima o mundo, não sendo animado por um poder externo a você. Posso sugerir que meu último livro, chamado Ressurreição, você leu esse livro? Eu o contei exatamente como aconteceu comigo. Contei na terceira pessoa na maioria das vezes porque pensei que as pessoas aceitariam mais prontamente do que se eu contasse na primeira pessoa. Eu poderia ter contado a coisa toda na primeira pessoa presente, contei apenas trechos na primeira pessoa. Mas contei na terceira pessoa, que um homem que o pegasse pela primeira vez, sem me conhecer, seria mais, eu diria, receptivo à história se a lesse na terceira pessoa. Mas eu gostaria que você lesse. É a verdadeira história do Natal, da ressurreição, da descoberta da paternidade de Deus, da ascensão do Filho do Homem ao céu, como ela realmente acontece. Contei por experiência própria. Bem, até amanhã à noite, obrigado. Amigos, antes de terminar o áudio de hoje,
Quero agradecer o apoio de todos que comentam, curtem e compartilham nossos conteúdos. Também quero agradecer aos novos membros do canal. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.